tive uma experiência extremamente curiosa, que depois a gente pode conversar um pouquinho também, que é o TSE. Eu fui assessor internacional no TSE, não era o principal, e eu entrei lá justamente porque eu já tinha desconfiança sobre as urnas eletrônicas, eu falei, pô, quero ir lá ver qual é que é desse negócio. E o que você... Quando você chegou lá, o que você percebeu? O que você viu? Como que é o TSE? Cara, como são as entranhas do TSE? Então, aí, assim, eu vou até tomar cuidado, porque como hoje eu estou no governo, eu sei que... E a vida do assessor é complicada. Se eu fosse um parlamentar, ou se eu fosse, sei lá, um ministro, secretário, eu tinha alguma liberdade para falar. O assessor é uma extensão do cara que ele assessora. Sim, sim. Que, no caso, é o presidente da República. Então, não vou criar problemas para ele. Mas no TSE, quando eu tive a experiência lá, primeiro, já entrei com esse propósito. Queria ver como funcionava, queria, de fato, conhecer. E não cheguei com preconceito de falar, pô, é assim e não é de outro jeito. Eu tinha desconfianças, como eu falei, até por estudar um pouco o assunto. Vi, por exemplo, que na Alemanha a Constituição barra qualquer método que não possa ser auditado pelo comum do povo. Ou seja, um cara sem qualquer especialidade técnica, um cara que não seja técnico de informática, que não seja um mega hacker, etc., pode ir lá e auditar. Então, normalmente eu voto que você conta, vê, tá aqui, é isso. Voto, essas folhinhas. Né? Exato. Então, eu tinha essa curiosidade. Aí eu entrei, tive uma experiência até razoavelmente bacana do ponto de vista profissional, de aprendizado e tudo, mas quando eu entrava nessa coisa das urnas, que era o meu maior interesse, começou a ter uma coisa curiosa. Primeiro, eu estava, como eu falei, na assessoria internacional. Eu trabalhava lá na época com um diplomata que era o chefe do negócio e assessorava, na época, o presidente era o Toffoli, né? Então, ele conduziu aquela eleição de 2014, Dilma versus Aécio, justamente, que foi bastante polêmica. E uma das responsabilidades que a gente tinha ali era de organizar a vinda de observadores ou convidados internacionais que vinham para acompanhar o processo. Uhum. E aí tive algumas experiências curiosas. Primeiro, quando eu tinha recém-chegado, o Paraguai tinha levado urnas eletrônicas para lá, fizeram uns testes e falaram, não, a gente não quer isso aqui, não. E na época não tinha como trazer de volta, então tiveram que ser inutilizadas, a gente cuidou um pouco desse processo lá, e depois foi tudo em volta da preparação dessa galera. Você lembra quais motivos eles falaram que não queriam? Foi o Senado paraguaio, fez ali algumas ponderações, essa questão de você poder auditar ou não, isso foi levado em consideração, e na época os caras falaram, não queremos. Aí tá aqui, vocês podem buscar de volta, na época o Brasil estava ali numa coisa de cooperação eleitoral, né? E na época parece que as urnas não tinham, tinha algum motivo que eu não me recordo agora, que não podiam mais ser utilizadas. E aí inutilizaram as urnas. E depois no processo em si, que foi mais curioso. A gente organizou, chamou gente de vários países, vinham então juízes eleitorais de outros lugares, embora não tenha em muitos lugares, o Tribunal Eleitoral é uma coisa meio jabuticaba brasileira. E a gente chamava essa galera para cá, vinham, em alguns casos vinham deputados, em outros casos vinham, sei lá, um juiz da Corte Suprema, porque não tinha corte eleitoral, variava. Esse pessoal vinha, a gente passava por um treinamento para mostrar para eles como funcionavam as urnas eletrônicas. Então, eu passei por esse treinamento. Então você sabe como funciona. E quando eu terminei o treinamento, eu falei, continuo não sabendo se é confiável ou não. Não afirmo que não era. Sim, sim. Mas assim, continuo não sabendo. Simplesmente porque é uma lógica, você dá um toque e depois vai sair alguma coisa lá que você não tem um registro, não sabe. Não tem o código-fonte das Cara, urnas? tem, eles fazem um processo com isso, mas eles abrem muito rapidamente para pessoas selecionadas com, sei lá, 40 minutos, 1 hora. O cara vai lá, faz um teste e vê se acha alguma vulnerabilidade. Não encontrou, passou. Pô, 40 minutos só? Por que não dão meses pro cara? Eu não sei se eles expandiram isso, não vou ser injusto aqui, porque eu não sei realmente se esse ano, por exemplo, foi só isso. Mas na época era um período muito curto e eu acompanhava, sei lá, não sei se você já ouviu falar no Diego Aranha, que era um professor da UNB, depois foi professor da Unicamp, e ele apontava algumas vulnerabilidades que ele tinha encontrado. Você lembra o que era? Basicamente, o que ele disse que ele conseguia, nesse tempo curto mesmo, ele conseguiu reorganizar os votos de modo a colocar ele na ordem cronológica. Então ele sabia, sei lá, o Monark entrou ali nessa linha para votar, foi primeiro, depois o Felipe, fica alguém na porta, digamos, né? Uhum. E a urna embaralha para que não tenha nenhum risco de romper, sei lá, a ordem que foi assinada, o voto pra e tal. Para não comprometer o segredo do voto. Isso. E aí ele conseguiu reorganizar aquilo ali e colocar na ordem. Então ele falou, não, peraí, então tem uma brecha aqui. Que eu consigo comprometer o segredo do voto. Que
consigo comprometer. Então, o cara de posse disso, ele vai lá e descobre se o monarca de fato votou, sei lá, pode fazer compra de voto. Pô, monarca, vou te dar tanto, mas depois eu vou lá conferir se você votou realmente no negócio ou não. O que é um pouco inviável, se for para pensar, porque é um puta hack que teria que fazer tudo mas pra assim, só... o cara conseguiu em 40 minutos fazer isso. E com uma Bom. estrutura grande, digamos assim, pô, o cara tem esse meio, tem forma de fazer isso, tem como fazer isso, e ele vai lá e pega uma estrutura partidária, paguei para uma galera ali num bairro, fica ali, pô, um cara anotou, depois a gente vai lá, puxa aquilo ali. Por mais que não seja o maior problema do mundo, mas é um problema. E sim, seria muito mais preocupante se ele tivesse descobrido como alterar os nomes que foram votados, né? Isso, e na época, pô, o cara foi atacado, foi acusado de um monte de coisa, recebeu pouco espaço na mídia, mas ainda assim recebeu, foi em alguns programas. Acho que mesmo na Globo ele chegou a participar de alguns debates. Ele tá vivo, esse cara? Tá vivo. Interessante, Tá vivo. talvez seja um legal pra conversar. Eu acho que é um cara bacana de conversar. Não sei exatamente o que ele tem feito, é um cara daquela época, né? 2014, ele falava bastante sobre isso. Não é tanto tempo atrás. Mas depois ele meio que saiu do debate, assim, porque também ele sofreu muito. Sim. Teve muita pressão, muita perseguição. Eu lembro de uma entrevista dele, que deve estar no YouTube até hoje, acho que no Danilo Gentili, na Band ou no SBT. E era um cara assim que tinha encontrado isso. Aí tinham algumas outras pessoas que tinham encontrado coisas também. Aí o pessoal da Polícia Federal também tinha encontrado algumas coisas. Então eu tinha essa curiosidade. Quando eu fiz o treinamento, falei, olha, pelo menos em relação à segurança e a transparência do processo, eu não tenho certeza. Mas aí, beleza, tem que aplicar o seminário para os caras que vão vir daqui a pouco, dos Estados Unidos, da Europa, etc., e mostrar para eles esse processo. Aí, o mais curioso de tudo foi que quando essas pessoas chegaram, aí era todo um itinerário, né? Nós íamos com essas pessoas até um local escolhido, algumas pessoas iam, sei lá, para São Paulo, para Recife, lugares diferentes, e algumas ficavam em Brasília, como era o meu caso. A gente ia lá para um colégio eleitoral, então pegava cedinho, antes de abrir as urnas, imprimia a zerésima para mostrar para o cara, não, tá zerado aqui, tal. Aí depois ia lá, só que não continuava ali, ia lá fazer outra coisa. E no final do dia, o cara ia para o TSE para, em tese, acompanhar a apuração. No primeiro turno, a gente teve, de fato, um acompanhamento. A gente foi ali para um auditório, ficou ali atualizando tempo a tempo, minuto a minuto, segundo a segundo, mas a gente chegou a entrar, num certo momento, numa sala de totalização do voto. No segundo turno foi diferente. Tinha aquela questão do Acre, não sei se você se lembra disso, mas o Acre, na época, tinha um fuso horário diferente do Brasil, então ia fechar as urnas no Acre depois. E aí, qual era a justificativa? Bom, a gente não pode começar a divulgar, porque, sei lá, o último cara que estiver votando lá no Acre, num lugar que mal tem 1 milhão de habitantes, ele vai mudar a eleição se ele souber. E existe? Não sabemos se existe. Não, existe sim. Uma grande conquista. Sabemos que existe, lá tem dinossauro. Uma grande conquista da diplomacia brasileira, inclusive. Mas sabe que o Acre foi comprado, né, da Bolívia pelo Barão do Rio Branco, negociou lá e tal. Aí, ó, tipo os Estados Unidos comprando o Alasca da Rússia. É mais ou menos isso. Ali pegando o Texas do México e tal. E aí, com essa justificativa, na época o pessoal ali responsável falou, olha, não abre a sala de totalização por nenhum motivo, para ninguém. Então entraram lá, eu até acompanhei como estava lá dentro, o processo de limpeza, como os caras iam fazer com banheiro, com alimentação, etc. E, se eu não me engano, era um grupo ali de uns 15 caras, só eles iam ter acesso a esse processo de totalização. O pessoal falou, não abre para ninguém, para nenhum, um juiz do tribunal não é para abrir, se for para os observadores internacionais ver se está correndo tudo, normalmente não é para abrir. E eu me lembro, assim, de uma experiência de colocar os caras na sala do presidente do TSE, assistindo Globo News e vendo a apuração. E aí você via aquele burburinho, os comentários, pô, eu vim do meu país para acompanhar o processo e eu estou assistindo na televisão. E uma televisão em português, que a maioria ainda não entendia. Né? E aí foi quando começou a surgir algumas coisas. Outra coisa que eu observei é que os partidos envolvidos tinham uma discrepância no nível de cuidado e de atenção. Por exemplo, o PSDB teve um advogado do partido que passou lá no finalzinho, deu um alô para a galera, obrigado, perdemos, valeu. A galera do PT estava lá o tempo todo, acompanhando, estava em cima, estava no processo, etc. Então aquilo ali para mim foi assim, pô, me deu uma sensação ruim. Eu falei, pô... Uma pulga atrás da orelha. Passei pelo treinamento, não entendi exatamente. Pode ser burrice minha também, não sei. Eu não acho que deve ser provável, né? Aí passei pelo treinamento, fiz o seminário para a galera mostrando como funcionava, junto com outros funcionários, eu era o menor deles ali, mas participei desse processo. Depois
a gente acompanhou o processo e realmente teve esse grupo de pessoas, e se você procurar, tem matéria sobre isso. Apenas 17 pessoas acompanharão a apuração até tal momento, tal. E aí, quando surgiu o resultado, teve aquela polêmica toda, porque o resultado praticamente se inverte, né? Exatamente no momento que abre, é o momento que a Dilma passa o Aécio nas urnas, e isso cria ali uma grande discussão, um grande burburinho. A partir dali também eu já falei, bom, já vi o que eu tinha que ver, não é um ambiente que me agrada muito trabalhar aqui nesse lugar. Tinha pessoas muito bacanas, muito agradáveis, algumas nem tanto, mas ali era uma missão específica. Bom, vou entrar, quero ver como funciona. Para mim, não era nem para fazer campanha contra, tal, não pensava em nada disso. Tanto que depois o meu próximo emprego foi na Embaixada dos Estados Unidos. Eu fui trabalhar na Embaixada Americana porque eu falei, pô, já deu para mim aqui. Aí fui lá, entreguei um currículo e comecei a acompanhar tudo aquilo ali. E não sei se você sabe, mas na época o PSDB pediu a auditoria dos votos. Eu lembro. Porque hoje fala, ninguém nunca pediu, ninguém questionou, tal. E na época teve, sim, um pedido de auditoria. Como é feita essa auditoria? E aí, o que aconteceu? O Aécio, então, tinha perdido, Sim. tinha reconhecido a derrota dele, tinha ligado para Dilma, olha, tudo bem e tal. Inclusive, o diagnóstico ali é que o fatal tinha sido a derrota em Minas Gerais, ele perdeu no próprio estado, e aí era muito difícil, sem contar o tamanho que é Minas Gerais, segundo colégio eleitoral e tudo mais. E aí fala, não, é isso. Mas aí como teve uma pressão e muita gente ali, não é, acho que não é isso, tal, eles foram lá e pediram. A Aécio, inclusive, falou, nem era porque eu achava que eu tinha ganhado, mas porque tinha muita gente reclamando, então fui pedir a auditoria. Conclusão da auditoria, eles contratam uma empresa privada, contratam uma série de técnicos, especialistas, gente de universidades, etc. Conclusão da auditoria. As urnas eletrônicas brasileiras são inauditáveis. Não há como conferir se o resultado é exatamente aquele. Eu queria entender exatamente por que elas são inauditáveis. E aí, por que elas não são auditáveis? Porque elas não criam uma contraprova do voto. Você registrou, digamos, você coloca um número ali. Você pensa, sei lá, tecnologia blockchain, pega a criptomoeda. Você tem o registro na sua tela, mas você tem uma contrapartida daquilo ali, oferecida justamente pelo blockchain, pelo processo de mineração, etc. Sim. Você tem aquela quebra toda ali de... que você tem que decodificar, etc. Tem é como se fosse um livro de contabilidade mesmo, onde todos os processos são listados. Exato. E eles são retificados por várias pessoas, vários computadores em qualquer lugar do mundo. Você tem uma criptografia própria que gera segurança daquilo, você entende que não aquela tem movimentação... criptografia a urna, não? Então, a urna tem uma criptografia, só que é a criptografia da segurança, para, digamos assim, torná-la mais segura e mais inviolável, que é feita, inclusive, pela BIM. Só que aí você pensa, por exemplo, o Snowden e o Glenn Greenwald lá atrás divulgaram que telefonemas da presidente Dilma Rousseff foram alvo de escutas por governos estrangeiros. E o telefone era a mesma criptografia. Da BIM. Não sei se exatamente a mesma, mas também era feita pela BIM. Entendi. Então, talvez tenha uma vulnerabilidade aí. Pode crer. Que não está sendo discutida. E aí os caras chegam a essa conclusão de que não é auditável justamente por isso. Você não tem uma contrapartida do voto. Você não sabe se aquele voto de fato foi registrado, ou sei lá, quando eu digitei não estou falando que é isso, tá? Para a galera aí não perseguir a gente, mas, sei lá, se digita um voto para um fulano, nada garante que não foram registrados 2 ou 3. A maior garantia que eles oferecem, e aí é algo a ser analisado, é essa questão da zerésima. Você foi lá no início do dia, viu que tinha 0 votos naquela urna, mas no final do dia tem, sei lá, X votos. E aí, do 0 para o X, você sabe que foi, mas você não sabe se foi do 0 para o 500 para o fulano e 600 para o Beltrano, e como esse voto foi distribuído. Então, esse era o problema. E aí, lá atrás, então, 2014 ainda, começa a ressurgir, né? Porque já havia, sei lá, o Brizola, que era um cara de esquerda, por exemplo, ele defendia o voto auditável, ele defendia que tivesse as urnas eletrônicas ali para você ter justamente essa contraparte do voto e saber que, se a gente quer abrir uma urna e saber quem realmente votou em quem, quantos votos, não quem votou em quem, mas quantos votos teve, a gente abre e vê que para cada voto registrado eletronicamente, você tem um voto impresso, e ele defendia isso lá atrás. E em 2014 volta esse debate, começa a ter toda uma discussão se não era melhor a gente ter uma contrapartida, e aí, num primeiro momento, parece assim até uma coisa estranha, né? Os caras falam assim, não, mas isso aí viola o segredo do voto.
Só que a proposta que estava... Não era de o cara pegar o voto, levar para casa, mostrar para o traficante do bairro, mostrar para o amigo que pode ter dado um dinheiro. Era... Registrava o voto, colava num vidro no qual você não tinha contato, um receptáculo inviolável, você via que era o voto realmente no seu candidato, você clicava confirmar, aquilo era depositado. Então, era um duplo registro. Um registro eletrônico e um registro físico. Esse registro físico, hoje em dia, poderia ser, inclusive, com tecnologia blockchain. Se a gente avançasse, digamos assim, para você garantir que, ó, esse voto tem lá todo o processo criptografado e é isso. Não sei como implementar isso, não sei os problemas que surgiriam. Eu entendo um pouco da preocupação na questão do impresso, porque a partir do momento que você dá para a pessoa o voto impresso, mas aí tá. Ela pode só tirar do bolso. Não, mas a pessoa não encosta, ela não tem contato. Ela não tem é um recipiente de vidro inviolável. Ele já imprime lá dentro do recipiente. Ele imprime e só te mostra. E aí você... entendi. Viu que depositou, falou, então tem ali como se fosse um recibo, mas o recibo não vem para você. O recibo é registrado e fica também de posse dos tribunais regionais eleitorais, depois é mandado para o processo de totalização, caso seja necessário uma contraprova. Nos Estados Unidos, por exemplo, você pega vários estados que usam voto eletrônico, eles usam essa tecnologia. O cara vai lá, vota, registra eletronicamente, de fato é mais rápido para contar, tem várias vantagens, mas tem, caso seja necessário, uma contraprova que pode ser utilizada. Não é todos os estados que usam isso. Tem uns que é só papel mesmo, né? Tem vários que são papéis, tem uns que são por correio e tal. E tem bastante casos de fraude eleitoral nos Estados Unidos. Isso, né? tem muita... Morto votando. Tem muita discussão sobre isso, tem muita coisa. Eu não vou falar sobre o caso dos Estados Unidos, porque eu sou do governo brasileiro, pode gerar um impasse diplomático. Entendi. A gente teve uma reunião... Difícil ser importante, hein, cara? Não é importante, não. É só o peso. Sim. E a gente teve uma reunião muito boa agora lá com o Biden, as coisas estão tranquilas, então eu não vou colocar fogo nisso. Mas, assim, surgiram... Só puxa o microfone para você, desculpa encher o saco. Não, tranquilo. Surgiram questionamentos lá a respeito disso, e aqui também. Só que eu estou preocupado com o nosso país. Então, a partir do momento que surgem esses questionamentos, lá atrás, 2014, uma das pessoas que capitaneia esse processo é o deputado Jair Bolsonaro. Ele vai lá e fala, bom, tem esse problema. Eu estava, inclusive, presente, como na época eu trabalhava, se eu não me engano, trabalhava ainda na Embaixada Americana. Então, acompanhei ali pela Embaixada Americana, escrevendo, inclusive, relatórios, etc., sobre essa questão. E vi ali os congressos que eram realizados, etc. E o deputado realmente era muito, na época, então deputado, né, era muito ativo nessa questão. Aí ele vai lá, faz uma proposta, que era justamente da gente ter a contraprova, consegue aprovar aquilo com ampla maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, a Dilma veta, eles conseguem derrubar o veto, e aí deveria virar lei. Não vira lei, porque o STF fala, não, e aí eles usam esse argumento que já foi esclarecido várias vezes. A pessoa não teria contato, ela não vai levar para casa, ela não vai ter posse, ela não vai ter qualquer tipo... É uma urna de vidro inviolável que simplesmente deposita uma contraparte. Só que eles falam, não, isso viola, tal. É bom, toda vez que você adiciona mais uma mecanismo, você cria mais uma possível brecha também. Tudo bem, mas ao mesmo tempo pode ser também um mecanismo de segurança mais, de transparência mais, etc. Sim. Por que não um blockchain mesmo? Fazer uma coisa mais tecnológica, assim? Eu acho que é um caminho a ser seguido. Eu não assim, eu sei o básico de Bitcoin, entendo mais o lado econômico do que o lado tecnológico da coisa, mas é uma tecnologia a ser considerada. E eu acho que vale a pena considerar isso justamente porque tem, sei lá, uma parcela da sociedade, se as pessoas, não, é um pequeno grupo, não, pelo menos 20%, 30% talvez que concorda com o presidente, ou mesmo os caras que concordavam com o Brizola lá atrás, o Ciro Gomes já falou que ele levaria adiante esse debate, criaria uma camada maior de segurança e de confiabilidade para as urnas. Então, por que não garantir para essas pessoas, pelo menos que também são cidadãos, que também participam do processo, a garantia de que, meu voto tá lá, tá depositado, tô mais tranquilo, que vai ser o candidato que eu votei mesmo, mas acabaram embargando o debate com essa narrativa de antidemocrático. Por que é antidemocrático? É antidemocrático. O cara tá pedindo transparência, o cara tá pedindo mais segurança para a urna eletrônica. Não, ele tá atacando. E aí começa essa narrativa de que ele estaria atacando porque ele está com medo de perder e viu que não sei o quê. Não, peraí, busca o histórico do cara. Lá atrás ele já falava. Em 2014 ele briga e consegue aprovar quando ele vê nessa auditoria do PSDB. E nesse caso ele nem tinha como saber que ele ia virar presidente. Não tinha.